A paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez, gravando um vídeo para auxiliar na ministração da Escola Bíblica Dominical e também para aquele que está estudando a Palavra de Deus. E na gravação deste vídeo, estarei respondendo sobre a questão do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Aonde aconteceu o Sermão do Monte? Quem proferiu o Sermão do Monte e aonde está registrado o Sermão do Monte? Na lição de número 1 do segundo trimestre da revista da CPAD, que traz aí os valores do Reino de Deus, que nós estaremos estudando nestes 3 próximos meses deste segundo trimestre. É uma revista comentada pelo ilustríssimo pastor Osiel Gomes, que além de teólogo também é um grande escritor de livros importantes, que é o comentarista deste tema de suma importância para aquele que serve ao Senhor e também para aquele que quer entender a respeito do Sermão da Montanha. No primeiro trimestre, nós agradecemos a Deus por cada vídeo gravado sobre a supremacia das Escrituras, 13 lições, 13 aulas, e agora na sequência o segundo trimestre iniciando já neste primeiro domingo do mês de abril. No dia 3 de abril será ministrada esta primeira lição já desta nova revista. Esta revista ela vai trazer para nós esclarecimentos sobre o Sermão do Monte, sobre a ética cristã baseada no reino de Deus, proferida por Jesus Cristo naquela montanha, naquela colina, e nós veremos assuntos importantes, características importantes dentro deste estudo nestes 3 meses. O interessante é que o Sermão da Montanha ele foi registrado pelo apóstolo de Cristo, Mateus, que antes da sua conversão era conhecido como Levi, e também pelo evangelista Lucas, companheiro de Paulo, lá no seu capítulo 6, versículo 19 e versículo 20 a seguir, até o final do capítulo de número 6, Lucas também trata sobre alguns aspectos relatados a respeito do Sermão da Montanha. Vale ressaltar que o Sermão da Montanha, presente no Evangelho escrito por Mateus, abrange o capítulo de número 5, capítulo de número 6 e capítulo de número 7. E é interessante observar também que Mateus, por mais que ele seja o primeiro livro presente no cânon bíblico do Novo Testamento, Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos veio antes de Mateus na cronologia bíblica, porém Mateus ele registra essa característica importante que nós iremos abordar nestes 3 meses, que é o Sermão da Montanha. Está aí na lição de número 1, o Sermão do Monte, que é o título da revista, da lição primeira, que fala sobre o caráter do reino de Deus. Então, aonde nós aprendemos sobre o reino de Deus, está presente também no Sermão do Monte. E neste resumo, a intenção, a ideia é trazer um resumo baseado dentro da revista, dentro da lição respectiva, e também apresentar slides que na descrição de cada vídeo estarão disponíveis para serem baixados e auxiliar no estudo e também na ministração desta aula. Na introdução da revista, da lição de número 1, você vai perceber que este trimestre, como eu já disse, ele abrange o Sermão do Monte, que é a alma do Evangelho. A alma do Evangelho do Senhor é o Sermão do Monte. Um dos ensinos mais importantes de Cristo está resumido no Sermão do Monte, que revela a ética do reino de Deus e também a formação do cristão. Toda a ética, todas as características importantes para aquele que vai participar do reino de Deus estão contidas nos 3 capítulos escritos por Mateus, que revela o Sermão do Monte. No primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Por que
Sermão do Monte. Da onde saiu esta epígrafe nos trazendo sobre Sermão do Monte? O título está presente lá em Mateus capítulo 5, que é o início do sermão, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja que no primeiro versículo diz que Jesus subiu ao monte. Versículo 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo, ou seja, trazer o seu sermão do monte, porque Jesus estava no monte, e ali quando ele sobe aquele monte, os seus discípulos se aproximam e a grande população, uma grande massa de pessoas que acompanhavam Jesus também estavam presentes naquele acontecimento histórico. Portanto, por que Sermão do Monte? Porque o título está presente nesta referência. E o interessante é que o Sermão do Monte, ele aconteceu em uma colina, em uma montanha próxima a Cafarnaum. Mateus 8, versículo 1 e 5 e Lucas capítulo 7, versículo 1. Então, a primeira característica importante a respeito do Sermão do Monte é que ele aconteceu próximo a Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia. E segundo a geografia, a uma média de 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e a 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. Jesus, assentado, proferiu o ensino ou o sermão aos seus discípulos. E vale ressaltar que esta região onde aconteceu o Sermão da Montanha, próximo ao Mar da Galileia e a cidade de Cafarnaum, que foi uma cidade muito importante, uma cidade fundamental, onde aconteceram vários milagres a respeito de Jesus, que Jesus realizou na cidade de Cafarnaum. Você vai perceber que toda esta geografia está presente na região da Galileia, a 144 quilômetros de Jerusalém, que faz parte da região da Judéia, nos tempos bíblicos de Jesus. É interessante observar que Cafarnaum, aonde estava perto aquela colina onde aconteceu o Sermão da Montanha, foi aonde Jesus curou a sogra de Pedro, foi aonde Jesus expulsou o espírito de um endemoniado, foi aonde Jesus curou aquela mulher hemorrágica, foi aonde Jesus curou e ressuscitou a filha de Jairo, também o servo do centurião. Todos esses milagres e outros milagres a mais aconteceram na cidade de Cafarnaum. Com frequência, Jesus estava ali naquela cidade, e naquele dia específico ele sobe a uma colina e os seus discípulos se aproximam juntamente com a população, com a grande massa que estava sempre seguindo Jesus nos seus 3 anos e meio aproximados de ministério, e Jesus começou a proferir o seu sermão sobre o reino de Deus. Então, são as características básicas a respeito de Cafarnaum, porque Cafarnaum estava próxima ao Sermão da Montanha, ao monte aonde Jesus proferiu o seu sermão. 1.2. A estrutura do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele tem uma estrutura. Quando você inicia o capítulo 5, a partir do versículo 3, até o 12, você percebe as bem-aventuranças, que são 8. Depois, versículo 13 ao 16, Jesus fala sobre o sal e luz. Jesus é o cumprimento da lei em Mateus 5, 17 a 48. E os atos de justiça, lá em Mateus 6, versículo 1 a 18. E declarações de sabedoria, Mateus 6, 19 até o capítulo 7, verso 27. Então essa é a estrutura do Sermão do Monte. Quando nós falamos a respeito do Sermão do Monte, não se restringe, não se resume somente às bem-aventuranças, às beatitudes que Jesus proferiu ali, ou seja, felizes são aqueles que praticam tais coisas. Não, mas Jesus ele estende o seu ensinamento para que as pessoas compreendessem, e principalmente os seus discípulos que estavam próximos dele, que o reino de Deus
ele vai muito mais, ele vai muito além do que a necessidade de buscar riquezas, de buscar coisas materiais, de buscar poder, de buscar influência. O reino de Deus ele vai muito além dessas características humanas que a maior parte da sociedade se preocupa, prioriza em buscar. É a posição, é a autoridade, é o reconhecimento, é a riqueza. Mas o reino de Deus, proferido por Cristo naquele dia, ele traz uma noção completamente diferente para os seus discípulos, para as pessoas que também ouviam o Sermão do Monte, as palavras de Jesus. Interessante que quando tratamos sobre a estrutura do Sermão do Monte, nós percebemos que é um chamamento à pessoa para uma vida nova no reino de Deus. Aquela pessoa que resolve seguir a Cristo, que decide, ela precisa entender que há a necessidade de ter uma vida completamente diferente do mundo. Uma vida diferente daquela que ela tinha antes da sua conversão, antes do seu novo nascimento, antes da sua transformação. Ela precisa entender que há um padrão, há um comportamento, há um conjunto de ética estabelecida, implantada por Jesus através do seu reino, o reino de Deus. 1.3. A quem se destina o Sermão do Monte? Duas classes importantes a quem Jesus dirigiu o seu sermão. A primeira delas é a classe dos discípulos, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 e Lucas 6, versículo 20. Por quê? Porque as pessoas mais próximas a Cristo eram e foram os seus discípulos, que dariam sequência à sua obra, a tarefa de anunciar boas novas. E aí, depois dos discípulos, também a multidão, uma boa parte da multidão, ouvia os ensinamentos de Jesus e se maravilharam com as palavras, com a autoridade com que Jesus ensinava a respeito do reino de Deus ou o reino dos céus. Mateus 7, 28. Então, a quem se destina o Sermão do Monte? Para os discípulos e também para uma boa parte da multidão que o acompanhava. Tópico 2. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? Nós aprendemos até agora, resumidamente, sobre algumas características fundamentais a respeito do Sermão do Monte, aonde aconteceu, próximo ao Mar da Galileia e à cidade de Cafarnaum, na região da Galileia, dirigido para os seus discípulos e para uma boa parte da população, e trazendo princípios éticos do reino de Deus para a vida do cristão que decidisse aceitar a soberania e a autoridade de Deus sobre a sua vida. Agora no tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A gente sempre fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Você entende perfeitamente esta bem-aventurança que Jesus proferiu? Vale a pena participar deste trimestre para que você compreenda o real sentido de cada bem-aventurança que Jesus proferiu, juntamente com os demais ensinamentos baseados na sua palavra. O que são as bem-aventuranças? A frase ou este conjunto de bem-aventuranças, em algumas traduções, beatitudes, vem do grego makarioi, que é um adjetivo plural que traz o sentido de felizes, benditos ou bem-aventurados. Você sabe perfeitamente que a língua em que foi escrita o Novo Testamento é o grego, por causa do Império Grego que dominou anteriormente a sua influência, e a língua universal mais conhecida na época foi o grego. E aí quando nós vamos para o grego, a palavra makarioi está escrita desta maneira. Vale a pena você ter uma noção do grego, ter dicionários, para que você possa compreender
o real sentido das Escrituras, a palavra do Senhor. Então, quando você pega o Novo Testamento no grego, a palavra que vai estar presente lá no lugar de bem-aventurados ou benditos é makarioi. Por quê? Porque está no plural do grego e é um adjetivo. Então, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele feliz. Por quê? Porque faz com prazer. Ele faz por gratidão e na convicção de que será ainda mais grato, ainda mais feliz por realizar a vontade de Deus, obedecer os princípios éticos do reino de Deus. Até a questão ética é algo universal, ela não muda com o tempo. Ela não depende do tempo. É um princípio estabelecido em que a pessoa que serve a Deus, quando tratamos de ética cristã, que precisa ser seguido. Por quê? Porque o cristão, ele é sal e luz e ele se torna um exemplo para aquele que ainda não conhece ao Senhor. Tratam de qualidades na vida dos que dependem de Deus. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, estando sob seu domínio e soberania, e seguem a Jesus com sinceridade, abrangendo o presente, ou seja, bem-aventurados, felizes, abrange o presente e também o futuro. Por quê? Porque vai ter consequência no futuro. Vai ter consequência no futuro. Não fica somente agora a recompensa por servir a Deus. As bem-aventuranças, elas atuam agora e atuam também no futuro, devendo perseverar no caminho, mantendo a fidelidade a Deus, participando das bênçãos divinas da salvação. 2.2. O reino de Deus e seu caráter. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista, quando batizava lá no Jordão, lá no Rio Jordão, ele falava que estava próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. E quando nós vamos para Mateus 3,17, Jesus, quando se aproxima, e ele, depois que é batizado, o céu se abre, a voz fala sobre ele, o Filho amado, Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, Jesus vence a tentação. Quando Jesus volta, ele começa a anunciar o evangelho do reino dos céus. Por quê? Porque o reino já estava chegando, não na sua totalidade, mas parcialmente. As características do reino que fazem parte do reino de Deus já estavam sendo manifestas através da pessoa de Jesus Cristo. Reino presente. Mateus 5, 3, 12, 28, 19, 14 e futuro. Mateus 7, 21, 22, 25 e 34. Então o reino de Deus, ele manifesta no presente e também tem no futuro a sua plenitude. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando nós vamos para a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, Atos Romanos, capítulo 14, versículo 17, foram as palavras escritas pelo apóstolo Paulo aos Romanos, 14, verso 17. O que é o reino de Deus? A própria Bíblia já te dá a resposta. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí, o comentarista vai dizer que o reino de Deus é a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. O governo de Deus, ele atua em tudo. Nada escapa da permissão de Deus. Tudo está no controle de Deus, abrangendo 4 conceitos. O reino de Deus. No coração, Lucas 17, 21, porque após a conversão, o reino passa a estar presente dentro do coração da pessoa, através da alegria da salvação, do prazer da paz que ela passa a ter, como salvação, trazendo também bênção material, espiritual e também através da obediência.
A igreja, constituída de pessoas regeneradas e transformadas, também fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus está na igreja que serve a Cristo. E, por último, toda a criação e a volta do Senhor, que se dará a sua totalidade na volta do Senhor. O arrebatamento da igreja, na grande tribulação, aí vem a implantação do reino de Cristo. Então, o reino de Deus, nós já participamos dele agora, e ele na sua totalidade, toda a criação irá se render ao reino de Deus. Todo joelho se dobrará e todo o domínio estará nas mãos de Deus como um único reino sobre todas as coisas. Aí os novos céus e a nova terra, eis que tudo se fará novo para a glória do Senhor. Até tem um hino, um pedaço dele que fala assim: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Apocalipse 2.2, o reino de Deus e seu caráter. 2.3, os súditos do reino de Deus. Os súditos são os seguidores, aqueles que servem, que participam do reino de Deus. Mateus 5, versículo 1 ao 12, vai trazer 8 qualidades. O quebrantamento, a questão do choro, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores. Feliz é aquele que é perseguido por causa de Jesus Cristo, por causa do reino. Necessário praticar todas as qualidades para serem chamados de bem-aventurados. Então, os súditos do reino de Deus, ou seja, o cristão em si, ele precisa ter essas qualidades. A questão do quebrantamento, choro, que nós vamos estudar mais para frente, que fala sobre o choro não por qualquer choro, mas um choro por arrependimento, de transformação, de conversão. Aí vem a mansidão, vem a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores. O cristão ele precisa ser diferente, ele é diferente. Ele é um representante do reino de Deus nessa terra até a volta do Senhor Jesus para buscar a igreja e implantar o seu reino na sua totalidade sobre a terra. 3 é o último tópico, somos bem-aventurados. 3.1, a beatitude na vida dos salvos. O cristão vive a beatitude, perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Aquele que serve a Cristo, por isso fala-se cristão, ele é uma pessoa que tem paz, que tem alegria, passa dificuldades, passa tristeza, passa, mas ele não vive nessas características, ele vive numa vida de satisfação. É aquela pessoa que é agradecida. A coisa mais triste que tem é você encontrar alguém que reclama de tudo, murmurador. Israel pereceu no deserto uma boa parte porque murmurava contra Deus. Era escrava no Egito e quando saiu começaram a reclamar, queriam voltar para a escravidão, achavam a escravidão melhor do que a libertação. Porém, para sair da escravidão e chegar até a terra prometida, era necessário passar pelo deserto. Interessante que tem momentos que Deus encaminha o seu povo para o deserto. Aconteceu assim com Israel. Moisés, liderando o povo, teve que passar 40 anos pelo deserto. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, quem levou Jesus para o deserto, para ali ser tentado pelo diabo, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então, tem dificuldades, tem adversidades para sair de uma vida difícil, ruim, até alcançar uma plenitude, alcançando a vida eterna, a satisfação em estar em Deus, que é a vitória, a recompensa por servir ao Senhor. É necessário perseverar. Somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos, que traz aí a perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Desfrutando do favor de Deus, que é a sua graça, é um favor não merecido,
demonstra atitudes de coerência com a ética do reino de Deus. O cristão precisa praticar a ética do reino de Deus com prazer, com satisfação, não por obrigação, mas por alegria. E aí tem as características relacionadas à ética, que é a humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Muitas das vezes queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar, porque temos uma certa dificuldade. Até um discípulo chegou até Jesus, não vou te falar o nome dele, mas eu sei quem foi. Até quantas vezes deveremos perdoar aquele irmão que pecar contra nós? Aí Jesus falou o quê? Não somente 7, mas 70 vezes 7. Então, a questão do perdão precisa ser praticado. 3.2, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Qual é a prova de que o cristão ele é bem-aventurado? O que demonstra, o que vai falar através do comportamento que o cristão é um bem-aventurado, que ele é feliz. Aquele que pratica as 8 beatitudes domina o eu carnal. Ele tem domínio próprio. Ele vive no espírito. Ele não deixa as concupiscências carnais dominá-lo, tomar conta do seu ser. Mas ele vive através do fruto do Espírito Santo, com a intenção de agradar a Deus, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Ele vive em Cristo. Ele entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. O cristão ele não é bobo, mas ele é diferente, porque ele sabe o Deus a quem ele serve. Totalmente diferente do homem moderno que deseja dinheiro, ambição e poder. Vivemos uma época em que muitos que estão no meio evangélico parece que estão mudando a Bíblia, mudando a ética, mudando a ideia que Deus tem sobre a igreja, em que muitos lutam pela fama, pelo estrelato, pela conquista de dinheiro, de bens materiais. E uma coisa que eu sempre falo e vou continuar falando enquanto Deus permitir, nós fomos chamados por Deus para servi-lo e, quando possível, ajudar as pessoas. Só que uma das dificuldades e uma das manias que estamos vivendo e percebendo na época da pós-modernidade em que estamos vivendo, na nossa época, nesta época contemporânea, são que existem muitos e muitos que estão explorando as pessoas que humildemente estão dispostas a servir a Deus, enganando, mas louvo a Deus porque você ainda estuda a palavra e tem se esforçado para compreendê-la e praticá-la como a Bíblia Sagrada é, como ela recomenda a cada um de nós. Totalmente diferente do homem moderno. O cristão é bem-aventurado. A mentalidade do cristão é diferente do mundo. A mentalidade do cristão é diferente do mundo. É uma das provas de que o cristão é bem-aventurado. Ele é feliz, ele é bendito em Deus. 3.2 está aí. Agora, a conclusão. A base ética do reino de Deus está aonde? No Sermão do Monte. A base ética do reino de Deus está no Sermão do Monte. A lição de hoje, a lição de número 1, é praticamente uma introdução para as demais lições que se seguirão, seguindo-se versículo por versículo, tema por tema, dentro dos 3 capítulos escritos por Mateus, que é o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E, paralelamente, alguns versículos estão presentes lá no capítulo de número 6, escrito por Lucas. Interessante que na oração do Pai Nosso, você vai perceber que quando Mateus registra a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, ele vai dizer lá assim: Pai, perdoa as nossas dívidas. Por que Mateus fala isso? Porque Mateus foi um cobrador de impostos, ele foi um publicano. Ele aceitou exercer uma função no Império Romano para cobrar todas as pessoas, através dos seus impostos, que passassem ali por aquela cidade. E Lucas, ele foi um médico amado, ele já registra as palavras de Jesus como da seguinte maneira: Pai, perdoa-nos as nossas ofensas. Por quê? Porque a maneira de entender foi diferente.
E uma coisa que eu quero trazer uma curiosidade também neste vídeo, já estou encerrando ele, chegando no final, é de que o fato que a Bíblia, nem todo capítulo, ela está na ordem cronológica do acontecimento de fatos. Por exemplo, Mateus, acredita-se, e eu também acredito nessa ideia, de que ele esteve presente no Sermão da Montanha pela qualidade de detalhes que ele passa sobre as palavras de Jesus naquele monte, aquela colina. Você vai perceber que o chamado de Jesus para a vida de Mateus, naquele posto de coleta de impostos, está lá no Mateus capítulo 9, versículo 9. Porém, Mateus, ele não foi chamado por Cristo depois que aconteceu o Sermão da Montanha. Mateus foi chamado por Cristo antes mesmo do Sermão da Montanha. Até tem uma Bíblia que pode te auxiliar muito, é a Bíblia em ordem cronológica. Vale a pena você adquiri-la para te auxiliar no entendimento da sequência dos fatos que se seguem no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Então está aí, conclusão, características do reino de Deus, em que o propósito de Deus é que cada cristão seja como Deus quer que ele seja. Deus tem um plano para o cristão, Deus tem um plano para aquele que vai segui-lo, que vai ser fiel a ele. E este plano, este padrão, este conjunto de ética está presente no Sermão da Montanha, que é o assunto a ser estudado nestes 3 meses. Então, eu quero já agradecer carinhosamente o meu abraço a todos que têm bondosamente se inscrito neste canal, que têm comentado. Deixe aí a sua dúvida, deixe o seu acréscimo dentro deste assunto. Ative a notificação para que a cada semana um novo vídeo postado você seja notificado e possa me acompanhar. E junto estaremos aprendendo e estudando a palavra do Senhor. Ninguém é autoridade máxima dentro de conhecimento, mas cada um estudando um pouco e acrescentando uma novidade dentro da Bíblia Sagrada, desde que não seja heresia, será um prazer para o crescimento deste canal. Então divulgue, compartilhe e fique com as bênçãos do Senhor e que esta revista possa te acrescentar em muito dentro do conhecimento da palavra de Deus concernente ao Sermão da Montanha. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus e aguarde o próximo vídeo a ser publicado da próxima lição, já com o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. O que significa, o que quer dizer ser sal da terra e luz do mundo. Deus te abençoe e até a próxima.